Você já ouviu falar na tulipe calvinista? Não, nunca ouviu? Vamos lá então, eu vou explicar o que é a tulipe calvinista. Como todos nós sabemos, Calvino, ele amava flores, brincadeira. Tô zoando, brincadeira. A tulipe calvinista não é um assunto que trata sobre flores. Na verdade, é um acróstico. Acróstico esse que resume os 5 pontos da doutrina calvinista. Então, é sobre esses 5 pontos, sobre esse acróstico, que eu quero tratar no vídeo de hoje. Mas antes, como eu sempre peço, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, dá essa força aí pra gente, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, porque você vai ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, ok? Porque eu tenho certeza que aqui no Vivendo Teologia Oficial você sempre terá conteúdo de qualidade. Fechou? Como eu falei, a tulipe ela tem 5 pontos. E a primeira letra é a letra T, de depravação total. É lógico que o acróstico vai dar certo em inglês. Eu vou deixar a palavra em inglês aí, que é total depravity. Eu acho que é assim que se fala. Mas o acróstico ele dá certinho, né? Em inglês. Mas aqui no nosso idioma, no português brasileiro, total depravação. E o que é essa depravação total, essa total depravação? Depravação total, a total depravação, significa que o pecado ele afetou todas as áreas do ser humano. Então todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. Com isso, o ser humano não consegue, é impossível o ser humano ir até Deus sem que Deus venha até ele primeiro. A iniciativa sempre é de Deus. Então veja a importância desse primeiro ponto da tulipe. Há muitas correntes teológicas que acreditam que o homem decide ir até Deus. Mas a grande verdade é que Deus inicia. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então a iniciativa sempre será de Deus. Porque o homem não consegue por si só ir até Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que vai de encontro com o homem. Nós podemos usar um texto clássico, que é o texto de Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, que diz: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. A iniciativa sempre será de Deus para o homem e não do homem para Deus. A segunda letra do acróstico é a letra U, que é a eleição incondicional. Está aparecendo aí na tela a palavra em inglês, mas em português significa eleição incondicional. Agora, o que é a eleição incondicional? A eleição incondicional é uma doutrina muito importante. Por quê? A eleição incondicional mostra total dependência de Deus. A doutrina da eleição incondicional, ela deixa clara que, biblicamente, Deus não escolhe os seus, Deus não elege os seus, porque ele viu algo de bom em nós. Deus ele não nos escolheu, ele não nos chamou por nosso mérito, porque nós éramos bonzinhos, porque a gente deu bastante cesta básica, porque a gente pregou bastante para as pessoas, olha como nós somos bonzinhos. Não, não há mérito em nós. Deus nos escolheu por conta da sua graça. Tudo é graça, não há mérito nenhum no homem. Deus, ele não nos escolheu porque ele viu no futuro quem aceitaria, quem responderia sim a esse chamado. Não, ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia diz isso. Lá no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5, o apóstolo Paulo diz: nos escolheu nele antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então não fui eu que aceitei Jesus, como muitos falam. Na verdade, foi Jesus que me aceitou com a sua graça maravilhosa. E aí, tá gostando do vídeo? Nós vamos agora para o terceiro ponto, para a terceira letra da tulipe desse acróstico, mas eu quero pedir mais uma vez, gentilmente, que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, vai ajudar bastante, fechou? Vamos lá então, a terceira letra é a letra L, que significa expiação limitada.
Muitas pessoas falam assim, não, Jesus morreu por todas as pessoas. Não é mesmo? E é muito nobre esse pensamento, muito sincero. Mas a grande verdade é que Jesus morreu pelo seu povo, por aqueles que de antemão ele já havia escolhido. Observe que Jesus, ele não morreu trazendo a possibilidade. Jesus, ele morreu nos trazendo a certeza da salvação. A certeza que um dia ele irá voltar e nós estaremos com ele. Essa esperança que nós temos não é uma possibilidade que é possível ser perdida. Uma hora eu tô salvo, outra hora eu não tô, outra hora eu tô nas mãos de Deus, outra hora eu tô nas mãos de diabos. Não. Aqueles que são os eleitos de Deus, aqueles que são os escolhidos de Deus, eles devem ter a certeza da salvação, não pelo nosso mérito, mas pelo amor de Cristo que morreu por nós naquela cruz. De João capítulo 10, versículo 15, que diz o seguinte: dou a minha vida pelas ovelhas. Note que o texto, Jesus não está falando que dá a vida para todos, por todos. Jesus está falando que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não é por todas as pessoas, é pelas suas ovelhas. Aí sempre tem alguém que questiona, nossa, mas que Deus mau, ele não deu a possibilidade de todas as pessoas serem salvas? A pergunta, como diz John Piper, não deveria ser o porquê Deus não salva a todos. A pergunta deveria ser o porquê Deus escolheu salvar alguns e não matar a todos. Porque o ser humano, a raça humana, pecou, falhou, mas mesmo assim, um Deus amoroso, de infinita misericórdia, salva alguns, aqueles que ele escolheu. E os decretos de Deus, nós não temos capacidade e nem permissão para questionar. Nós devemos, como povo de Deus, ter o seguinte pensamento: seja feita a vontade de Deus, e seja essa vontade do meu agrado ou não seja, Deus está no controle de todas as coisas, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu me submeto, eu me sujeito a essa vontade. Quarto ponto, quarta letra desse acróstico é a letra I, que é a graça irresistível. E aí muitos agora vão falar, não, peraí, é possível resistir à graça? Pois é. Muitos acreditam que é possível dizer não para a graça de Cristo. É possível falar, Espírito Santo, eu não te quero, você não irá conseguir me convencer. Tem pessoas que acreditam nessa possibilidade. Vamos trabalhar aqui, de maneira rápida, porém profunda, essa ideia. Muitos agora vão falar assim, nossa, mas que Deus tirano, a pessoa não quer Deus, e Deus vai lá e força essa pessoa a querer Deus. Deus vai lá e fala, você vai ser meu, você querendo ou não. Que Deus tirano, esse Deus aí é meio comunista, né? Alguns vão questionar dessa forma. Mas a grande questão é que o Espírito Santo, ele convence, e o Espírito Santo tem os seus meios. O Espírito Santo tem os testemunhos, o Espírito Santo tem a sua inerrante e poderosa palavra. O Espírito Santo, ele tem os seus mecanismos, ele tem os seus meios para que um coração de pedra se transforme num coração de carne. Para que alguém que antes estava obstinado, assim como o apóstolo Paulo, perseguindo a igreja, dando um mandato para assassinar os crentes, as vestes de Estevão jogadas aos seus pés, nós vemos isso em Atos capítulo 7. O próprio apóstolo Paulo, que não queria Deus, Deus foi até ele, e o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus, ele não é um tirano. Deus, ele é um Deus amoroso, que vai trabalhando no coração de pedra, no coração de ferro, até esse coração se tornar um coração de carne. Até esse coração entender e sentir a presença de Deus. Uma vez que isso acontece, o ser humano, o eleito de Deus, ele é convencido. Então, não tem como resistir a uma graça perfeita, a uma graça poderosa, que não é oferecida por um vendedor, por um telemarketing, que é oferecida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Como resistir a uma graça dessa? Não tem como. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz o seguinte: Jesus dizendo, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Jesus, ele não está falando assim, olha, todo aquele que o Pai falar, vai lá, tem a possibilidade dele vir a mim. Não. Jesus está falando, se o Pai me deu, vai vir até mim. E ponto final. É Jesus nos afirmando. A graça, ela é irresistível.
E agora chegamos finalmente na última letra desse acróstico, né? No último ponto dos 5 pontos do calvinismo, que é a letra P, que significa perseverança dos santos. Agora aqui em português deu certo, de fato é a letra P. Então note que os santos eles irão perseverar na fé. Os santos não irão perder a salvação, não irão desistir no meio do caminho. Aqueles que foram escolhidos por Deus não irão parar, não irão mudar de ideia. A perseverança dos santos é uma doutrina muito questionada, porém muito simples de entender. Como eu já falei aqui nesse vídeo, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Não tem como a salvação se perder. Não é mérito meu. Não é eu que decidi ser salvo. Não vem de mim, vem de Deus. A iniciativa é de Deus. E se a Bíblia está falando que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, é fiel para terminá-la, quem sou eu para falar que aqueles que foram chamados e escolhidos pelo próprio e eterno e soberano Deus não vão perseverar? Não tem como, não tem base bíblica. Olha o que a Bíblia diz. Eu citei 2 vezes aqui no vídeo e agora eu quero citar pela 3ª vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Em vocês quem? Todas as pessoas do mundo? Não. Paulo está falando para a igreja, para os escolhidos, para os santos que ali estão, para os separados que ali estão. Que os santos irão perseverar, não por mérito, mas porque o Espírito Santo trabalha nos santos. Os santos se arrependem, os santos progridem na sua vida. Os santos, eles caminham em direção a pegar uma cruz e negar a si mesmo, como Cristo ensinou. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, os santos, eles sempre irão perseverar. É isso, pessoal. A Tulip, ela não traz uma doutrina fria. Muitas pessoas falam, essa doutrina é sem graça, não tem fervor. Não, 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 não. É uma doutrina totalmente fervorosa. É uma declaração de que Deus salva pecadores. Do início até o fim, ele completa a boa obra. A boa obra é completada por Deus, pela sua infinita graça e para a sua glória. Isso não é maravilhoso, gente? E tem pessoas que dizem que a doutrina reformada não é uma doutrina fervorosa, que não mantém a chama do coração acesa. Muitos dizem que os reformados precisam aprender com os pentecostais. Com todo respeito aos meus irmãos pentecostais, mas a doutrina reformada, quem estuda ela, chega à conclusão que é uma doutrina maravilhosa, que é uma doutrina que deixa a chama acesa, não pelo nosso mérito, mas pela ação soberana do próprio Deus. Deus seja louvado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal, mais uma vez eu te peço. Ative o sininho para você ser notificado de toda novidade que vai ter aqui no canal. E é isso. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Ficamos por aqui. E como eu sempre digo, soli Deo glória. Somente a Deus toda glória. Deus abençoe. Tamo junto.